Alguém sabe como é que começou a história do Dia dos Pais? Então, em 1909, aqui nos Estados Unidos, tá? Uma jovem chamada Sonora Louise Smart Dutt. Ela estava numa igreja e ela ouviu um sermão dedicado às mães. E ela resolveu criar o Dia dos Pais, para homenagear o pai dela, que era um veterano da Guerra Civil, um cidadão chamado John Bruce Dutt. Então a Sonora admirava o pai. Por quê? Porque além dela, o pai criou mais 5 irmãos menores sozinho. A mãe havia falecido alguns anos antes, no parto da criança mais nova. E a Sonora admirava o pai pelo altruísmo, pela coragem, pela perseverança, por todo o sacrifício que o John havia feito. E como ele havia nascido em junho, tá? Então, oficialmente, 19 de junho de 1910, lá em Spokane, Washington, foi realizado o primeiro Dia dos Pais. Tá bom? Aí é interessante que em 1916, o então presidente americano, vamos ver se eu consigo pronunciar corretamente o nome dele, né? Woodrow Wilson, estava em campanha política e passou nessa cidade, né? Foi numa igreja, ouviu o sermão, gostou da ideia e falou lá a respeito dos pais. Em 1924, o Calvin Coolidge, que era presidente dos Estados Unidos, também ouviu a respeito, gostou da ideia, se propôs a estabelecer um dia nacional de observância com relação aos pais. Mas só em 1966, tá, que o Lyndon Johnson determinou que o terceiro domingo do mês de junho fosse observado como Dia dos Pais, mas se tornou oficial apenas com Richard Nixon, em 1972, quando ele determinou a observância nacional no terceiro domingo do mês de junho para se celebrar o Dia dos Pais. Amém? Lá no nosso amado querido Brasil, a primeira celebração oficial do Dia dos Pais aconteceu em 1953. Por razões comerciais, não aconteceu em junho, aconteceu em agosto, tá? Então, mais uma vez, nós queremos aqui parabenizar você, papai biológico, você que é pai espiritual. Reconhecemos aí o valor da sua vida e a importância do seu ministério na sua família, na igreja e na sociedade. Amém? Você sabe que a paternidade bem-sucedida, meu amado e amada, presta atenção, pastor, paternidade bem-sucedida é um dos maiores sinais de vitória na vida de um homem. Feliz não é aquele que é famoso. Feliz não é aquele que é rico. Feliz é aquele que busca o Senhor e constrói uma família piedosa. Por quê? Fecha o Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, está registrado que quando o coração dos pais não é convertido aos filhos, quando o coração dos filhos não é convertido ao pai, ou seja, quando há conflito entre os pais e filhos, Deus fere a terra com maldição, tá bom? A paternidade responsável, meu amado, é a mais sublime papel que um homem pode exercer. Porque nós temos na Bíblia inúmeros casos de homens que se tornaram notórios, tá? Vou citar para vocês aí o Isaac. Lembra de Isaac? Lembra dele ou não? Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, mas falhou na criação dos filhos, porque os filhos cresceram e se tornaram o quê? Competidores, rivais e inimigos. Cito para você o sacerdote Eli dos portões da casa para fora, ele era, meu amado, uma sublimidade, admirado e respeitado, mas como pai ele fracassou, porque os filhos de Eli, Rofiné e Finéias, eram conhecidos como? Me ajuda aí. Quem é que lembra? Ninguém lembra? Rofiné e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, filhos de Beli, e o próprio profeta Samuel, maior sacerdote, juiz, profeta, maior homem da geração dele, Os filhos dele, o Joel e Abias, não seguiram os caminhos dele.
eles eram avarentos e distorciam o juízo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, um estrategista militar brilhante, um músico maravilhoso, mas como pai, um fiasco. Teve mais de 20 filhos e era completamente omisso, tá? E a criação dos filhos é que justamente aí sujou o currículo de Davi. Por quê? Amnon vai estuprar Tamar, o Absalão vai matar o Amnon, e depois o Absalão vai tentar dar um golpe de estado, derrubar o pai do trono. Quer um outro exemplo? Um dos poucos que foram fiéis a Deus, Josafá. Josafá também falou nessa missão tão sublime chamada paternidade, gerou a Jeorão, está lá em 2 Crônicas 20, você lê depois. Josafá morreu, Jeorão assumiu o trono, primeira coisa que ele fez, matar a espada todos os irmãos. A paternidade responsável tem que ser a mais sublime missão dos homens, tá? Nessa época na qual nós estamos inseridos, os pais têm sido retratados pela mídia, seja falada, seja escrita, seja televisiva. Vou usar uma palavra bem chula, perdão, igreja. Os pais têm sido retratados como uns idiotas, que não têm valor nenhum para a família. Enquanto a realidade, muitas vezes, é pior. São pessoas distantes e ausentes. A cultura na qual nós estamos inseridos, meu amado, declarou guerra ao papel bíblico, masculinidade e feminilidade estabelecido por Deus. Daí o que a gente tem que fazer? Capitular, nos render, nos entregar? De jeito nenhum. Nós temos que nos aproximar de Deus e obedecer a palavra do Senhor. Amém? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo número 4, nós temos algumas instruções, algumas qualidades, alguns atributos de um pai verdadeiro. E são essas qualidades, esses atributos que eu quero compartilhar com a igreja nesta manhã de domingo. Amém? Coloca lá para nós, missionária. Primeira carta aos Coríntios, capítulo número 4, nós vamos do 14 até o 21. 14 até o 21. Tá bom? Leia comigo, igreja. Vamos lá. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas ademoesto-vos como meus filhos amados. Porque, ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. 16. Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. 18. Mas alguns andam inchados, como se eu não fosse de ir ter convosco. 19. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Para fechar, 21. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor, em espírito de mansidão. Amém? Põe o versículo número 15, por favor. Deixa no 15 aí. Já oramos, amém? Já pedimos para Deus falar conosco através da palavra, abrir os canais auditivos da nossa alma e, acima de tudo, inclinar o nosso coração. Tá bom? Então, versículo número 15. Leia lá comigo. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Bom, durante a segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo esteve em Coríntios, na Grécia. Ficou lá 18 meses e fundou a igreja dos Coríntios. Amém? O que eu aprendo aí? Pai é aquele que gera.
porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Então repita assim: Pai é aquele que gera. Paulo não era o pai biológico deles. Paulo os havia gerado em Jesus. Paulo era o pai espiritual deles. Amém? Mesmo os filhos adotivos, meu amado e amada, eles são fruto do coração. Amém? Olha, pastor, que você vai entender. Pai não é aquele que gesta. Pai é aquele que gera. Filho adotivo também é fruto do coração. Porque o pai é aquele que transmite a vida para o filho ou os filhos. Pai é aquele que dá a vida pelos filhos. Pai é aquele que ama os filhos mais do que a si mesmo. Pai é aquele que carrega o filho nos braços, que carrega os filhos no coração, que carrega os filhos no bolso, na carteira. Pai é aquele, meu amado e amada, que vive os sonhos dos filhos. Nas palavras do salmista, Salmo 127, ele diz que, como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da juventude. Bem-aventurado aquele que enche a sua aljava deles. Ou seja, o pai é aquele, meu amado e minha amada, que não apenas gera os filhos, mas ele carrega os filhos. Ele lança como flecha os filhos longe e elas acertam no alvo. Amém? Então o pai não é apenas o biológico, mas o pai também pode ser espiritual. Amém? Vamos continuar. Olha que lindo. Versículo 14. Não escreva essas coisas para vos... Vamos lá, lê a Bíblia. O que está escrito aí na introdução? O que está escrito na introdução? Vamos lá. Qual é a qualidade de um pai de verdade? Não escreva essas coisas para vos envergonhar. Um pai de verdade não envergonha os filhos. Um pai de verdade não humilha os filhos. Um pai de verdade não critica negativamente os filhos. Um pai de verdade não expõe os filhos, principalmente na frente dos outros. Um pai de verdade, meu amado e minha amada, não vai, vou repetir, nas palavras de Paulo, jamais procurar envergonhar ou humilhar os filhos. Tem muitos filhos que estão com a autoestima baixa. Sabe por quê? Que sempre foram um alvo da crítica dos pais. É claro que nós temos que ser equilibrados, temos que ser temperados. Tem que temperar a disciplina, mas tem que temperar também com encorajamento. Tem que mostrar o erro, mas precisamos enfatizar, meu amado e amada, as virtudes e as qualidades. Pai precisa aprender a conversar com os filhos. Por quê? Poder da vida e da morte está aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. Lembra? Menino, bagunceiro, esse quarto na sujeira. Não, tem que aprender a conversar. Meu filho, por gentileza, você poderia arrumar o seu quarto que está desarrumado? Vou falar porque o pastor Júnior já deu esse exemplo várias vezes aqui. Foi fazer uma visita numa casa e a mãe chamou o filhinho de danado. Quem é que já ouviu esse testemunho do pastor? Danado? Irmã, pega o dicionário, disse o pastor para a irmã. O senhor não quer a Bíblia, não? Não, traz a Bíblia também, traz o dicionário. Vê o significado dessa palavra danado. E ela foi ler, ela ficou assustada. Destinado ao inferno, maldito. Precisamos ter cuidado com as nossas palavras. O poder da vida e da morte está na sua boca, na sua língua. E a quem bem utiliza comerá do seu
fruto. Então vamos lá, repetindo. Um pai de verdade é aquele que gera. Um pai de verdade jamais o quê? Envergonha, humilha, expõe, critica negativamente os filhos, principalmente na frente dos outros. Mas olha o 14 aí também. Que informação importantíssima que nós temos para nós aqui, com relação a um pai verdadeiro. Parte B do versículo. Mas ademoesto-vos como meus filhos. Então, vou explicar o que é ademoestar. Ademoestar, meu amado, minha amada, é expor o erro, é expor o mal, mas mostrar o bem a ser feito. Todo mundo entendeu? Amém? Ademoestar. Mostra o que está errado, mas tem que apontar aquilo que precisa ser feito de correto, de bem. Então, ademoestar é um ato de amor. Um pai verdadeiro, um pai responsável, ele ademoesta. Olha para mim. Tem muitos pais que perderam os filhos e estão perdendo os filhos porque nunca colocaram limite para os filhos. Tem muitos pais que amam mais os filhos do que a Deus. E são como o sacerdote, o juiz Eli. Eli amava mais a Rofné e Finéias do que a Deus. Nunca confrontou os filhos. E os filhos se tornaram filhos de Beli. Não. Tem pais, meu amado e amado, que tem medo de contrariar os filhos, por isso não colocam limite para os filhos e perdem os filhos. Como? Davi, o homem segundo o coração de Deus. E desculpe, e tem pai que é bonachão mesmo, que não tem limite, então não sabe colocar limite, não sabe orientar. Sabe o que os filhos precisam? De pais que saibam dizer sim na hora certa e pais que saibam dizer não na hora certa. 2007, no mês de junho, essa matéria foi veiculada num grande jornal de circulação do Brasil. Foi o Globo, ou foi o Jornal do Brasil, não lembro, amados. Enfim, madrugada, 23 de junho de 2007, uma jovem chamada Dercy Dias deixou cedo um apartamento de luxo que ela trabalhava, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, mais especificamente num condomínio de alto padrão, lá na Barra da Tijuca. Ela dependia da saúde pública, tinha uma consulta médica. Então, para não perder a consulta, ela teve que sair cedo de casa. Está todo mundo comigo ou não? Amém? Foi para o ponto de ônibus. Enquanto ela estava aguardando o ônibus, parou um carro. Desceram 4 marmanjões. E os marmanjões tentaram tirar a bolsa dela. E ela não entregou a bolsa. E ela começou a ser espancada. Socos e pontapés. Mas aí o que ficou bom é que a polícia apareceu, amado. E foi todo mundo parar na delegacia. E os pais daqueles rapazes foram convidados ao distrito policial. Todos aqueles 4 rapazes eram filhos de famílias da classe alta, moravam em condomínios de luxo, todos eles estudantes universitários. Uau mesmo. E os pais, ao chegarem na delegacia, ao ouvirem o relato, todos eles tentaram minimizar a situação. Todos eles condenaram o ato. Todos eles gostariam que aquele ato não tivesse acontecido, mas já era tarde. Um dos pais chegou a fazer o seguinte, falou o seguinte: se eu pudesse, eu dar uma surra no meu filho hoje.
Ponto. Aí a gente já aprende com quem que o filho aprendeu a bater, né? Agora, nessa história toda, sabe qual foi o pai que se destacou? O pai da vítima. Depois de ouvir o relato dos outros pais, um homem de meia idade, um homem simples, um homem sem educação. Se eu não estou equivocado, o nome dele era Renato, e o seu Renato disse o seguinte: eu tive 4 filhos, nunca pude dar para eles nenhuma bicicleta, mas uma coisa eu ensinei para os meus filhos, eu ensinei os meus filhos a ter limite. Ensinei os meus filhos a ter limite. Pai, melhor presente que você pode dar para o seu filho é ensinar a ter limite. Amém? Glória a Deus. Como é que são esses limites, pastor? Vou chegar lá. Prepara. Primeiro, ensine os seus filhos quem é Deus. Amém? E alguns versículos bíblicos, por gentileza, missionária Adriana. Deuteronômio, capítulo 6, é uma progressão para ficar mais fácil. Aí cabe para os pais e cabe para as mães também. Vamos lá. Ensine os seus filhos a ter limites. Que limites são esses? Ensine os seus filhos a respeito de Deus. Deuteronômio, capítulo 6. Por causa do tempo, a gente vai para o 6 e para o 7 direto. Olha lá. Olha lá, Deuteronômio 6, 6 e 7. Leia comigo. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu? 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando. Põe Deuteronômio 11 agora. O livro da lei, ou da repetição da lei. Deuteronômio 11, 18 e 19, por favor. Põe aí. 11, 18 e 19. E a igreja vai ler comigo. 18, 19. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. 19. Ensinai-as aos vossos, falando delas sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando. Deuteronômio 31, por favor, 12 e 13. Deuteronômio 31, 12 e 13. Amém. Leia comigo. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. 13. E que seus filhos, que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a que ides passando o Jordão para possuí-la. Segura aí, 1 de João 5, 20. Primeira carta de João, capítulo 5, 20, eu termino e a gente continua. Olha lá, lê comigo, igreja. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então ensine, meu amado, minha amada, seu filho a ter limites. Ensine ele a respeito de Deus. Olha, pastor, o básico da fé, pai, mãe e de comportamento, é você que tem que ensinar o seu filho. O básico, o mínimo, é responsabilidade sua. Você leu a Bíblia comigo? Ensina, meu amado, minha amada, não apenas ao primogênito, mas a toda a prole. Ensina não somente ao filho,
mas também as filhas, principalmente aquelas que não têm uma tendência muito religiosa. Ensina, meu amado e amada, ao Abel e ao Caim. Ensina o Jacó, que é caseiro, tá? E é meio místico, mas ensina também o Esaú, tá? Que é wild, independente e profano. Aliás, ensine toda a sua casa, ensine toda a sua família. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá? Aquilo que você faz ou deixa de fazer hoje não vai impactar só os seus filhos, mas vai impactar a próxima geração. Pelo menos ensina quem é Jesus. Que pasme em você. Crente com 10 anos, 20 anos, não sabe quem é Jesus. Não sei se eu devo falar. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Eu ouvi um absurdo, meu irmão. Uma irmã cristã, hein? Muitos anos de caminhada. Ela disse para mim que o Deus dos muçulmanos é o nosso Deus. Eu falei, o quê? Como é que é, irmã? O Deus deles é o nosso Deus. Quem que é o seu Deus, minha irmã? Ela falou assim para mim, meu Deus é Jesus. Muito bem. Então chegue para um muçulmano e fale para ele isso, que o Deus dele é Jesus. Sabe o que ele vai fazer com a senhora? Ele vai apedrejar a senhora. Porque na religião deles, está lá no Alcorão, está lá Jesus, mas Jesus é só um profeta. Mas Jesus não é só um profeta. Ele é, nas palavras do apóstolo João, aí na Bíblia, e você acabou de ler comigo, Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o caminho para o céu, Ele é a porta para o céu, Ele é o céu. Ninguém vai a Deus senão através de Jesus Cristo. Nas palavras do profeta Isaías, Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, porque Ele tem resposta para todas as questões, porque Ele tem solução para todos os problemas. Maravilhoso conselheiro, porque Ele não indica qual é o caminho, mas Ele é o caminho. Maravilhoso conselheiro, não porque Ele consola, mas porque Ele é a paz. Maravilhoso conselheiro, para aqueles que estão desanimados, Ele é a vida. Ele é, meu amado e amado, Deus forte. Jesus Cristo não é um Deus morto, uma entidade tribal que precisa ser carregado nos ombros pelos adoradores dele, não. Jesus Cristo é o Deus criador, provedor, mantenedor, libertador, salvador. Venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte. Está voltando em glória para buscar a sua igreja lavada, remida, santa, para estar com Ele por toda a eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Ele sempre existiu antes que o mundo existisse. O trono dele é revestido de glória e de majestade. Ele está entronizado acima dos querubins. Ele falou, João registrou 10:30, eu e o Pai somos um. Ele é coigual, consubstancial ao Pai. Ele é o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim. Tudo foi feito por Ele e através dele. Ele é, meu amado e amado, príncipe da paz. Paz não é ausência de problema. Paz é uma pessoa. Onde Jesus Cristo governa, a paz está estabelecida, porque Ele é o verdadeiro Deus e nele está a vida eterna. Então ensine para o seu filho o básico da fé e o básico do comportamento. Mas tem mais. Aperte o cinto. Aperte o cinto, por gentileza. Eu tenho que falar, sim ou não? Amém. Ensine o seu filho a respeitar você, pai. Vamos lá? Ensine seu filho a respeitar você, pai e mãe. Lembra dos 10 mandamentos? Honrarás teu pai e tua, para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra. E interessante que o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele vai reforçar, lá em carta aos Efésios, lá no capítulo número 6, 2, coloca aí para nós, carta aos Efésios, capítulo número 6, versículo número 2, olha o que diz Paulo, honra teu pai e tua mãe, que é primeiro mandamento com, agora eu vou fazer uma enquete no seio da igreja, pai, você quer que seu filho seja uma bênção?
Vamos lá. Pai, você quer que seu filho seja uma bênção? E mãe também, pronto. Vamos lá, mãe. Você quer que seu filho, sua filha seja uma bênção? O que é que você tem que fazer? Ensinar o teu filho a honrar você. Respeitar você. Amém? Mas para os pais, hoje é dia dos pais, os pais que apanham hoje. Tá bom? Amém? Vale para mim também, querido. Amém? Tá? Como é que eu ensino meu filho a me respeitar? Muito bem, meu pastor. Mas segura aí para o senhor. Tá? Inspirando ele. Amém? Porque o respeito não se impõe. Tá? Não posso forçar ninguém a me respeitar. Mas eu tenho que inspirar, demonstrar através dos meus atos. Tá bom? Então, papai, você fala para o seu filho não mentir. Mas ele pega você mentindo. Você está inspirando respeito ou desrespeito? Você é casado com a mãe dele, mas vive, não tem ninguém aqui nessa igreja não, é só um exemplo, hipotético, tá bom? Tem ninguém aqui não, nem me acompanhando através das redes sociais. Você é casado com a mãe dele, mas vive olhando para as outras mulheres, está inspirando o quê? Desrespeito. Você tenta implantar limites, mas sempre ultrapassa, excede os limites. Está inspirando o quê? Desrespeito. Então, meu amado, minha amada, tá? Ensine o seu filho a te respeitar. Quais outros limites, pastor? Ensine o seu filho a respeitar as outras pessoas. Vamos lá? Ensine seus filhos a respeitar outras pessoas. O apóstolo Paulo, inteligentíssimo, cheio do Espírito Santo, o cara era incrível, né? Ele diz lá na carta aos Filipenses que em primeiro lugar as nossas obrigações e depois os nossos direitos. E a gente tem a tendência a inverter. Primeiro os meus direitos e depois as obrigações, né? Mas não é não. Primeiro as minhas obrigações, depois os meus direitos. E aqueles que estão lá fora, primeiro os direitos deles, depois as obrigações. O que você quer dizer com isso? Tem um ditado popular que fala assim, olha, os meus direitos e a minha liberdade terminam quando começam os direitos e a liberdade do outro. Tanta simplicidade e tanta verdade. Os meus direitos e a minha liberdade terminam quando começam os direitos e as liberdades do outro. Entrou também lá no Brasil, algumas semanas atrás, essa publicação, tá? No Dicionário Nacional Brasileiro, um cidadão, o nome do cidadão era Juarez, 54 anos de idade, vendedor de autopeça. Ele se recusou a pagar a fiança do filho. O filho foi preso, porque provocou um acidente, dirigindo embriagado, com a carteira suspensa. Algumas pessoas o questionaram, e outras pessoas o aplaudiram. E quando indagado, ele disse assim, eu fiz isso por amor. Observe você, que ele não deixou de ajudar, ele só deixou de socorrer. Alguém que já tinha ultrapassado todos os limites. Não bateu, não xingou, não cuspiu na cara. Ele só colocou limite. Para alguém maior de idade, que era totalmente capaz de lidar com as consequências dos erros. Tem que aprender a colocar limite. É claro que observando a idade, né? Corta a mesada, corta o telefone celular, corta o videogame, meu amado. Se os nossos filhos já são adultos, podem dirigir, podem frequentar uma faculdade, eles já têm capacidade para lidar com as consequências dos erros deles. Aprenda, ensine os seus filhos a respeitar as pessoas. E isso começa em casa. Quais são os limites? Ensina a respeito de Deus. E o que Deus estabeleceu na palavra dele.
Ensina, meu amado e minha amada, seu filho a respeitar você e os limites que você estabeleceu. Ensina seus filhos a respeitar os outros e os limites impostos pela sociedade. Porque o pai de verdade, meu amado e minha amada, é aquele que põe limites. Admoesta. Admoestar é um ato de amor. Aplauda Jesus, por favor. Por gentileza, volte para o texto, missionária. Primeira carta aos Coríntios, 4, versículo número 16. Amém? Então, um pai de verdade é aquele que gesta. Não, pastor. O pai é aquele que gera. Pai de verdade é aquele que não humilha, não envergonha. Pai de verdade é aquele que admoesta. Admoestar, já ensinei você, né? Mostra o que está errado, mas também aponta a direção correta, o que precisa ser feito. Mas aí o Paulo continua. Ele diz assim, olha, para os cristãos que estavam lá em Coríntios, os quais ele gerou em Cristo, ele diz assim, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus o quê? Imitadores. Essa palavra imitadores lá no grego, né, no texto original, é mimetai, de onde vem a nossa palavra em português, mímica. Tem gente que vai entender, tem gente que não vai entender. Tem um ditado que diz assim, monk see, monk do. Macaco vê, macaco faz. Amém? O que o senhor quer dizer com isso? Que os pais são exemplo para os filhos. Você, papai, você, mamãe, é um exemplo para os seus filhos. Você já está familiarizado com isso, mas eu tenho que mostrar para você. Provérbios 22, 6. Coloca lá para mim. Ensina a criança o caminho que ela quer andar. Ensina a criança o caminho. Vamos lá. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Então não é, ô meu filho, o caminho certo é lá, ó. Ô meu filho, você pode andar no caminho que você quiser. Não, não é não, né? Instrui o menino a criança. Instrui, mostra, juntinho, pertinho, andando junto. Papai e mamãe tem que ser exemplo para criança. Existe um cidadão chamado Alberto Schweitzer, médico, pastor, teólogo, escritor, Prêmio Nobel da Paz em 1952. E esse cidadão disse o seguinte, que o exemplo não é mais uma forma de ensinar, mas o exemplo é a melhor e mais eficaz ferramenta de ensino. Aquilo que seu filho vê você fazendo, seu filho vai fazer. Alguém disse, gostei dessa também, que os pais são como que um espelho para os filhos. São como que o quê? Espelho. E o espelho tem algumas qualidades, não tem? Tem ou não tem? Presta atenção, olha para mim. O espelho fala? Não, não fala não, né? Não faz um apelo aos ouvidos, mas o espelho revela, ele mostra aos olhos. O espelho, meu amado, minha amada, também não pode estar sujo, porque se tiver sujo, a visão fica o quê? Embaçada. É como o reflexo da lua lá naquela poça d'água. A gente está vendo a lua, mas não consegue ver com nitidez. Então, o espelho, ele não grita, ele mostra, ele não pode estar sujo. O espelho não pode ser côncavo, não pode ser nem convexo, porque a visão vai estar distorcida. Papai e mamãe tem que ter vida irrepreensível. E espelho tem que ter luz. Pensa comigo aí, irmã. Coloca o espelho lá no seu close. Você vai conseguir enxergar alguma coisa? Não, né? Precisa do quê? Precisa de luz. Então, papai e mamãe, precisamos da luz da palavra de
Deus para ensinar os nossos filhos, amém? Pai e mãe é aquele que é um exemplo para os filhos. Aplauda Jesus, por favor. Versículo 21. Vamos lá. 21. Primeira carta aos Coríntios, capítulo número 4, versículo número 21. Primeira carta aos Coríntios, 4, 21. Obrigado. Olha, diz o Paulo, o que vocês querem? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? O que vocês querem? Vara ou amor? Vara ou amor? Amor. Obrigado, Sr. Antônio. Pai é aquele que disse... Pai é aquele que disse... O que vocês querem? Irei ter convosco com? A disciplina é um ato de amor. Quem ama disciplina. A disciplina é como uma intervenção, tá bom? Foi detectado um tumor, então vamos disciplinar. Vamos tirar o tumor para que ele não cresça. Nosso Pai que está nos céus, você sabia que Ele nos ama e Ele nos disciplina? Está lá em Carta aos Hebreus, capítulo número 13, versículo número 6. Deus corrige aquele que ama e disciplina aquele que recebe por filho. Tá? Diz o sábio no livro de Provérbios que o filho, a filha sem disciplina é vergonha para o pai e tristeza para a mãe. Tá? Diz o sábio em Provérbios que se tu fustigares a criança com a vara, certamente ela não morrerá e livrará a sua alma do inferno. Família sem disciplina é um caos. Igreja sem disciplina não é? Igreja. E Paulo, o apóstolo Paulo, tinha que ser ele, né? Ele diz assim, lá em Carta aos Efésios, que nós temos que instruir os nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Agora para mim, preste bem atenção. Bater, espancar, tá? Isso, meu amado e amada, não é disciplinar no Senhor. Tá me entendendo ou não? Sim ou não? Bater, espancar, xingar, cuspir. Isso aí, meu amado e amada, não é disciplina no Senhor. Já te dei alguns exemplos. Mas ainda nesse versículo 21, ele dá uma outra opção. O que vocês querem? Irei a vós outros com vara ou com amor? O pai de verdade é aquele que também dá afeto. Vamos lá, pais. O pai de verdade dá? O pai de verdade dá? Então, de novo, tem que ser equilibrado, pai. Tem que ser temperado. Tem que temperar disciplina com amor, tá? Tem que corrigir quando se fizer necessário, mas tem que dar muito beijo, tá? Tem que chorar com eles nas derrotas deles, mas tem que celebrar com eles nas vitórias deles. Meu amado, minha amada, pai e mãe, tem que demonstrar afeto, você tem que respeitar as diferenças entre os seus filhos, você não pode ter preferência pelos seus filhos, você tem que manter o canal de comunicação aberto, tem que aprender a ouvir sem crítica, sem senso crítico. O seu lar, o meu lar, meu amado, minha amada, precisa ser um lugar de acolhida, de refúgio. Pai que ama, dá afeto. Amém. Vamos lá, aplaude Jesus aí. E para fechar, versículo 19. Para fechar, 19. Versículo 19. Primeira carta aos Coríntios 4, 19. E eu concluo. 19.
Maravilha? Leia comigo, igreja. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Qual é a outra qualidade, o atributo de um pai responsável? É na introdução do versículo. Mas em breve irei ter convosco. Então um pai que ama, um pai responsável, quer estar perto dos filhos. Vamos lá? O pai responsável, que ama, que se interessa, que não é indiferente, ausente, quer estar perto dos filhos. Tem prazer em estar próximo dos filhos. Nós vivemos num mundo materialista, consumista, capitalista, que está cada vez exigindo mais nosso tempo, nosso dinheiro. Infelizmente, em alguns lares, os relacionamentos estão sendo trocados por coisas. Pai, mãe, invista o seu tempo no seu filho, na sua filha, na sua família. A herança do Senhor para você não é o seu apartamento, não é a sua casa, não é o seu carro, mas os filhos são a herança do Senhor. Nenhum sucesso, nenhuma conquista compensa em detrimento da perda dos filhos ou do fracasso da família. Livro de Jó, leia a história de Jó, capítulo 1. Jó era um pai exemplar. Jó inspirava confiança no coração dos filhos. Jó tinha comunhão com os filhos. Jó santificava os filhos. Jó intercedia pelos filhos. E a lição mais bonita que Jó transmitiu para os filhos, sabe qual é? Jó ensinou os filhos a glorificar a Deus. Pai, mãe, ensine seus filhos a glorificar ao Senhor. Amém. Vamos lá, para o apelo. Pai, você está disposto a mudar a sua agenda, a sua rotina, para se tornar um pai melhor? Pai, mãe, você está disposto, disposta a investir os seus recursos, os seus dons, os seus talentos para abençoar os seus filhos e a sua família? Amém? Tem que apelar de novo ou não? Você quer ser um pai verdadeiro? Você quer ser uma mãe verdadeira? Então coloque-se de pé nesse instante, nesse momento. Não vou chamar ninguém na frente, não. Você está disposto a mudar a sua agenda, a sua rotina, o que for necessário para se tornar, para abençoar os seus filhos? Você está disposto a investir o melhor que você tem, seja recurso, seja tempo, seja bens, seja dons, seja talentos, para abençoar seus filhos e a sua família? Você ouviu a exposição da palavra do Senhor nessa ocasião? As instruções de Deus através do apóstolo Paulo para nós. Pai não é aquele que gesta, pai é aquele que gera. Pai não humilha, pai não envergonha, pai demoesta, pai é um exemplo, pai disciplina, pai ama, e pai tem prazer e alegria de estar próximo dos filhos. Curva